Muito bem, sejamos todos muito bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes, noites de domingo, onde vemos juntos o Evangelho narrado por Mateus, que está no Novo Testamento, à luz da doutrina espírita. Antes, então, de nós começarmos o nosso estudo, vamos à nossa mensagem de hoje, do livro Palavras de Vida Eterna. A mensagem é de número 63. O som tá bom? Tá bom o som? Thelma, o som tá bom? Tá? Mensagem 63. O título é No Campo da Vida. Esse livro aqui é do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, publicado pela Federação Espírita Brasileira. A mensagem tem o título No Campo da Vida e as palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso, escrevendo sua primeira carta a Timóteo. Diz Paulo: entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Se ele fala de verdadeira vida, existe alguma outra que não é verdadeira, não é? Para essa verdadeira vida, a fim de que ela possa ser alcançada, é importante que estejamos criando um bom fundamento, né? Entesourando para nós mesmos aquilo que é necessário para esse futuro. Emmanuel, então, comenta as palavras de Paulo, vamos repetir, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Diz Emmanuel: se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba. A gleba, a terra, não é? Então todos os cereais e todos os ingredientes que estão ali misturados no pão. O clima reconfortante do lar é produto de limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto outros pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si mesmos. Querem a paz, guardando-se irritadiços, e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude. E sendo assim, não é? Como é que podemos realmente querer a paz? Bom, continua Emmanuel. É natural estejamos nós sob a carga de avantalhados, ou seja, de grandes problemas. Herdeiros de passado culposo, é necessário revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não sejamos, ou melhor, para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Não sintonizarás a antena do coração com mensagens de toda parte. Recolherás aquelas mensagens que te enobreçam. Não comprarás aflições. Preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem
é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Lembrando o título, No Campo da Vida. Vamos orar. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por mais este dia em que nos encontramos de novo com o Teu Evangelho, a fim de aprendermos um pouco mais contigo, Senhor, à luz da doutrina espírita. Ajuda-nos em nossas lutas, em nossos desafios. Abençoa-nos, Senhor, o campo do pensamento e do coração. Assim também, Senhor, te pedimos que abençoes todos os nossos irmãos de unidade, em especial aqueles que neste momento estejam em sofrimento. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Então, hoje, nós já entramos aqui, não é, no capítulo 8 de Mateus, e começamos um novo subitem que trata dos desafios do discipulado. E paramos aqui no versículo 21. Estou correta? Foi o 21? Porque nós já vimos aqui 18, 19 e 20, e nós chegamos a ler o 21, mas como era um assunto que queríamos aprofundar, isso, né, Ana? Obrigada. Assim, de longe, se você soubesse como você está longe. Porque a câmera está aqui pertinho, mas o vídeo está lá atrás. Mas eu estou conseguindo enxergar você dizendo assim. Muito bem, obrigada. Muito bem. Então, nós vamos ver hoje a partir do versículo 21 do capítulo 8. Então, nós temos assim. Outro dos seus discípulos lhe disse. Então, não foi um dos apóstolos, ok? Foi um dos discípulos. Senhor, permite-me ir primeiro enterrar meu pai. E Jesus, vejamos aqui, que não foi um pedido comum. Foi um pedido que teve vistas a uma lição mais ampla, e todas as lições que Jesus nos traz têm o seu sentido espiritual. Jesus não vai se ligar a uma questão terrena, simplesmente. Ele vai transpor todas as situações terrenas para o campo do espírito imortal. Isso sempre. Então, ele responde àquele discípulo que disse a ele que o pediu, não é, que permitisse a ele ir primeiro enterrar o seu pai. Jesus respondeu dizendo: segue-me e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Vejamos então que aqui Jesus trata de dois tipos de mortos, concordam? São dois tipos de mortos. Deixe aos mortos os cuidados de enterrar seus mortos. Então, nós temos os mortos tipo 1, os mortos tipo 1, e temos os mortos tipo 2. Deixai os mortos enterrar seus mortos. Os primeiros mortos, então, são mortos encarnados, porque são os mortos que vão enterrar os corpos dos desencarnados. A gente até poderia começar pelo morto tipo 2, que é o morto mais fácil de ser identificado, né? É o falecido. Faleceu, ficou o quê? O corpo que vai retornar à natureza. A natureza nos cede os elementos para formar este corpo de carne, que é temporário, que envelhece, que se deteriora, é muito frágil e vai ser devolvido à natureza ao final da encarnação. Simples assim. Nós desencarnamos, o nosso espírito volta ao mundo espiritual e o corpo material que nos serviu de vestimenta durante a encarnação vai ser devolvido à natureza. Então, esse é o morto tipo 2. É o desencarnado, vamos dizer assim, os despojos físicos do desencarnado.
os restos mortais. Esses são os mortos que serão enterrados. Mas ele diz que quem vai enterrar estes mortos serão outros mortos. Mas esses mortos são mortos no sentido espiritual. Mas quer dizer o quê? Que eles não são espíritos, eles não têm vida? Nada disso. Espiritual. Nós já ouvimos falar daquele termo assim, fulano morreu para mim. Já ouvimos falar? Quando alguma coisa morre para nós, isso quer dizer o quê? Que nós não queremos entrar em contato com aquilo, né? Seja uma pessoa, seja uma situação, aquilo morreu, eu não quero entrar em contato com isso. Isso não me diz respeito. E quando nós estamos encarnados, indiferentes à nossa vida espiritual, estamos mortos tipo 1. Estamos, simbolicamente, Jesus coloca aqui, na situação de mortos, num desinteresse pela vida espiritual. Há apenas um interesse pela vida material. Por isso é que esse morto tipo 2 é simplesmente um resto mortal, não é? Então é a parte material do desencarnado. Porque o desencarnado mesmo não está ali, só deixou a casquinha. Então, isso é o que interessa àquele que ficou. Então, vamos dizer, ao encarnado seu familiar, vamos dizer assim. Então, ele está ali e só chora por um corpo. Desinteressado com o destino daquele que se desprendeu daquele corpo e seguiu a sua vida. Porque, na verdade, o morto tipo 2, nós sabemos que ele está vivo. Apenas os seus restos mortais ficaram e serão devolvidos à natureza. Mas esses mortos que estão insensíveis, porque o morto é bem insensível, né? O corpo morto, você vai, sacode, ele está lá. Nada, acabou. Insensíveis à realidade do espírito. Não querem saber. Então, sendo assim, se esse discípulo está interessado na realidade do espírito, ele é exatamente para essas pessoas que Jesus vai falar. Vai pregar o evangelho. Porque a gente consegue pregar algo para quem não quer ouvir? Não. E não se Jesus falou que não se deve jogar pérolas aos porcos. Ou seja, não adianta a gente gastar energia tentando passar algo valiosíssimo como é o evangelho para quem não está aí para isso. Ainda não está. Vai chegar um momento na vida daquele espírito que ele vai estar. Como nós também no passado já estivemos totalmente indiferentes à questão espiritual. O que a gente queria? Era só o que estava aqui, era o ter, era a qualquer preço. Não interessa. Eu vou ter. Ah, mas não interessa nada. Eu quero. A alavanca da vontade. A propulsora das nossas conquistas. Mas se nós reduzimos isso ao campo material, quão pobre nós estamos. E Jesus coloca essa pobreza ao nível da morte. Estão mortos para a realidade espiritual. Ainda não despertaram. Aquela pessoa assim, que está num sono tão profundo, que às vezes a gente brinca, acho que morreu, porque já fui lá acordar, mas está aquele sono pesado, profundo. Então é um sono tão pesado com relação à realidade espiritual, que não ouve, não quer saber, se mantém totalmente indiferente ao que quer que seja. E muitas vezes vão sim às igrejas, vão sim aos templos, vão sim às casas espíritas e dizem que entendem, e dizem que fazem, mas não fazem. Interessante, não é? É aquela questão mesmo da maturidade.
Isso é interessante, porque tem aqueles que dizem, não quero saber mesmo, e estão mais conscientes do que aquele que acredita, que julga estar, às vezes, fazendo, mas que está só se enganando. Mas isso também é uma questão de tempo. Né? O fato de já olhar e dizer que quer, isso já é uma coisa positiva? Já é positivo. Só ainda não percebeu que não está agindo ainda da melhor forma para consigo mesmo e para com aquilo que diz querer buscar e alcançar na vida. Mas já é melhor do que estar de costas. Pelo menos já busca estar de frente, embora ainda com muitos equívocos. Mas que não é? Também olhando tudo, sabendo tudo e com tudo em cima, realmente nós ainda não estamos. Mas é bom a gente ter consciência do esforço que nós sabemos que não é pouco, não é? Bom, então, vejamos. Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Se ficar dúvidas, nós já sabemos, não é? Vamos anotar, no final a gente conversa. Aqueles que assistem a gravação não assistem as conversas do final. Nós não gravamos as conversas do final, as dúvidas, isso nós não gravamos. Nós gravamos só o estudo. Quem quiser participar dessa última parte, vai ter que estar aqui online conosco. Né? Porque é uma parte mais pessoal de cada um, né? Das suas próprias dúvidas. Então é isso. Então continuemos aqui. Agora vamos passar para uma parte bastante interessante. Eu fico até sem graça dizer isso. Qual é a parte que não é bastante interessante, né? Jesus está aqui na região do lago de Genezaré, né? Do lago do Mar da Galileia. Após entrar no barco, já no versículo 23, vamos falar agora sobre a tempestade acalmada. Após entrar no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que uma grande tempestade ocorreu no mar, ao ponto de o barco ser coberto pelas ondas, o que é bastante interessante, né? Estava tudo bem, tudo calmo. Aí Jesus fala assim, bom, vamos começar mais uma lição, porque a tarde está muito paradona, e vamos promover uma boa lição. Ele entra no barco, quando eles entram no barco, começa uma tempestade. Ondas enormes cobrindo o barco. E o que Jesus vai fazer? Ele, porém, dormia. Jesus foi dormir, a tempestade lá, barco para cá, barco para lá, água para cima, água para baixo. Porque a onda cobriu o barco, mas a gente sabe que quando isso acontece, a onda cai em cima do convés, né? Fica tudo molhado, gente caindo para um lado, caindo para o outro. E a gente fica imaginando no meio desse caos. Jesus dormia. Aproximando-se, o despertaram. Com muito jeitinho, a gente imagina, né? Um montão de homens grandes, desesperados, despertando Jesus. Dizendo, Senhor, salva-nos, estamos perecendo, estamos morrendo. Ele lhes diz, por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve grande calmaria. E maravilharam-se os homens, dizendo, que tipo de homem é este que tanto os ventos quanto o mar lhe obedecem? Bom, vamos passar aqui para uma outra parte. Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Então Jesus fala que eles têm medo. Temerosos, temor, medo. Eles estavam com medo de quê? Senhor,
ajuda-nos, salva-nos, estamos perecendo. Eles estavam com medo de morrer. E Jesus diz a eles: homens de pouca fé. Vou colocar aqui no meio a fé. Medo de morrer. Ora, nós dissemos há pouco aqui que Jesus era extremamente objetivo em tratar das questões espirituais, correto? Deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Jesus falava do reino dos céus, Jesus falava do reino de Deus, falava de que nas bem-aventuranças tudo que é sofrido vai ser recompensado no futuro com o reino de Deus, com o reino dos céus. E ele estava sempre repetindo, hoje mesmo estávamos pensando sobre isso, né? Nós pegarmos essas lições, Jesus ficou 3 anos subindo, descendo, pregando. Várias vezes ele pregava sobre os mesmos temas. Não é? Claro, ele tinha que falar dos temas principais do Evangelho. Então, o reino de Deus, ou o reino dos céus, que é o cerne, o ponto-chave que ele quer mostrar para nós, porque ele quer mostrar para nós como alcançar isto, como progredirmos, como nos superarmos, como desenvolvermos as nossas virtudes. Para quê? Para esse estado de plenitude. Ele quer que nós venham ser um agente facilitador desse processo de progresso. Por quê? Porque, vamos dizer assim, nós precisamos. Ele veio como pastor para nos guiar. No entanto, embora ele falasse, hoje já ainda é difícil. Há 2000 anos atrás, por mais que fossem apóstolos que ainda privavam de ensinamentos mais profundos, só ali com Jesus, mas também dos discípulos, lembremos que esta lição não foi com o povo. Ele não está tratando com esta lição aqui com o povo. Porque ao povo se entende que não teriam, o povo não teria condições de entender o que aqueles discípulos já tinham, vocês concordam? Aqueles discípulos e os apóstolos estavam acompanhando Jesus muito de perto, ouviam, reouviam, ouviam de novo, quando ele chegava numa nova localidade, ia de novo pregar, e eles de noite juntos, trocando, conversando. Então eles tinham muito mais recursos de informação do que o povo. Isto não aconteceu com o povo. Isto aconteceu com os discípulos. E, no entanto, mesmo privando da intimidade de Jesus, eles, no barco com Jesus, eles tiveram medo de morrer. Eles tiveram medo de morrer por causa do quê? Do instinto. Mas o instinto que é natural, não é? O instinto ele vem da nossa base espiritual ou animal? Espiritual ou animal? Aqui, né? O instinto vem daqui, da base animal. Na medida em que nos espiritualizamos, menos vamos tendo ligação com os instintos. Vamos tendo ligação com um novo tipo de entendimento da realidade. Se eu sei que a morte não existe, ter medo da morte é um contrassenso, não é? Eu tenho medo de quê? Mas tenho medo de quê? Lembrando de Sócrates, não é? Sócrates, antes de Jesus, que foi condenado à morte, inocente, e que disse que poderiam matá-lo, mas só matariam o corpo. Sócrates não teve medo da morte. Não
não teve medo, principalmente porque a sua consciência estava tranquila. Então ele sabia que a morte chegando a ele estaria bem. Nada o perturbava, porque realmente a morte é um problema quando nós não temos a nossa consciência tranquila. A morte nos causa terror. São dois pontos que podem nos problematizar com relação à morte. Um é a consciência pesada e o outro é o apego. Então, são dois pontos que nós precisamos trabalhar para desencarnar bem. Ninguém vai sair procurando a morte, porque às vezes as pessoas pensam que, você está falando assim, fica parecendo, né? Está querendo morrer. É interessante como que nós vamos deturpando as coisas. Não é nada disso. Simplesmente um entendimento de que, até porque não adianta não querer morrer. Adianta? Vai chegar um dia que a gente vai. Um dia a gente vai. Então não adianta a gente pensar que isso não vai acontecer, porque isso pode acontecer com uma criança. É uma mente, né? Um pensamento infantil. No pensamento infantil, eu posso fantasiar. Eu posso fantasiar que nunca ninguém, nem eu vou morrer, nem ninguém que eu amo vai morrer. Só que quando isso acontece, é um tsunami. Como que fulano morreu? Fulano morreu porque estava vivo, né? Basta isso para morrer. Mas quando acontecem as coisas, é como se as coisas não pudessem acontecer. Como assim eu vou morrer? Não, eu não posso morrer. Nós podemos, não podemos. Isso não quer dizer que a gente não vai buscar tratamentos de primeira geração. Vamos buscar todos os subsídios que estão ao nosso alcance para nos tratarmos. Mas sem negar essa possibilidade, que a desencarnação pode vir tanto para quem está doente como para quem está muito bem obrigado. Né? Pode cair qualquer coisa na nossa cabeça na rua e a gente morrer. Tropeçou numa pedrinha, caiu com a cabeça naquela quinazinha, pum. Tem pessoas que morrem assim de madura, né? Cai, você diz assim, mas como assim? Só tropeçou, caiu, mas caiu com um jeito na cabeça que bateu ali. Se tivesse batido 1 centímetro a mais, e às vezes essa coisa do centímetro, né? Tem pessoas que são salvas, se tivesse ido 1 centímetro a mais para cá, tinha morrido. Né? Se tivesse tido 1 centímetro a mais para cá, tinha vivido. Quem é que decide isso? É a providência divina, não é? Isso tudo está ligado a quê? Ao nosso planejamento reencarnatório. As coisas não estão jogadas no vento. Nós temos um planejamento reencarnatório, então a morte, a nossa morte, ela já está inserida dentro de um contexto. Diz no Livro dos Espíritos que os 2 momentos mais precisos do nosso planejamento reencarnatório é o momento do nascimento e o momento da desencarnação. Então vejamos como é algo muito bem estudado, muito bem contextualizado, o momento da desencarnação, o momento do morrer. Ele está muito bem caracterizado no nosso planejamento reencarnatório. Bom, então eles ficaram com medo e Jesus destaca a falta de fé deles. Fé em quê? Ou fé, né? Fé em quê? Fé em quem, né? Por que estáis temerosos, homens de pouca fé? Só disse isso, não falou mais nada, se deu por satisfeito, como se ele dissesse, a lição acaba aqui. E a nota da turma não foi lá muito boa, creio eu, não é? Ele levantou, parou a tempestade, ficou todo mundo... Mas peraí, ele já não tinha curado o leproso, e tudo que ele faz fica todo mundo... Falta de memória, né? Alimenta 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Olha, parar uma tempestade, dá vontade assim, até eu faço, só não consigo alimentar 5.000 com 5 pães e 2 peixes.
Mas tudo que Jesus faz fica assim, como que ele pode? Gente, o que ele tem que fazer? Tem que matar um leão por dia. Não, não tem que matar, porque ele não mataria, né, nenhum leão. Mas de fazer coisas sempre assombrosas, eles nunca estavam realmente convencidos. Não colocavam realmente a sua fé. Até Pedro, não é, que começou a andar sobre a água num determinado momento, mas viu que aquilo ali não fazia muito sentido nos padrões da matéria densa e afundou, né? Então a nossa fé no Cristo é melhor do que era alguns séculos atrás? É melhor. Mas já é a fé que chega assim, próximo de um grão de mostarda? E vai estar muito longe do grão de mostarda ainda, né? Porque no grão de mostarda a gente vai mover montanha. Então, quer dizer, a gente ainda está com aquela fé assim, quase microscópica, né? Porque do tamanho de um grão de mostarda, que é desse tamanhozinho assim, dá para mover montanhas, mas tudo bem. Estamos naquele processo. A natureza não dá saltos. E por falar que a natureza não dá saltos, vamos entrar numa passagem aqui que é simplesmente instigantemente fantástica. Estão preparados? Podem o cinto, como é que se diz? Cinto de segurança. Os endemoniados gadarenos. Aqui está o Mar da Galileia. Vamos colocar aqui. Será que dá para enxergar melhor se botar para cá? Aqui está a cidade de Gadara. A cidade de Gadara está em Decápole. Aqui está, nesse laranja aqui, a Galileia. Então, Galileia, Jesus andava muito por aqui, né? Então, nós temos Cafarnaum, temos Caná, Magdala, o Monte Tabor, onde foi a transfiguração, Nazaré, tudo na Galileia. E aqui a Judéia, com outras cidades também muito conhecidas, como Jericó, Emaús, Betânia, Belém, Jerusalém. Aqui na Decápole, nesse espaço aqui, nessa região chamada Decápole, nós temos essa cidade de Gadara. Foi ali que aconteceu o que nós vamos contar agora. Começa no versículo 28 do capítulo 8. Depois de ter ido para o outro lado, ele estava desse lado, então ele foi para o outro lado aqui do Mar da Galileia. Para a região dos Gadarenos, 2 endemoniados, ou endaimoniados, daimon, né, são espíritos, saídos dos sepulcros. Isso quer dizer que eles andavam escondidos entre os túmulos. Né? Até mesmo os túmulos, lembram? Os túmulos são cavernas, não são? Então eles se escondiam dentro dessas cavernas. Bastava fazer o quê? Tirar a pedra do lugar. Eles eram dois homens, né? Era só empurrar e tirar do lugar. E eles se escondiam ali, naquela região de mortos, né? De cemitério. Saídos dos sepulcros muito violentos, a ponto de ninguém poder passar por aquele caminho. Então já eram conhecidos esses dois, né? Eles eram conhecidos. Eram tão conhecidos que ninguém passava por ali, porque já sabiam que eles estavam por ali e eram muito violentos. Vieram ao encontro dele. Dele quem? De Jesus. Eles saíram de onde estavam, lá dos sepulcros, e foram ter com Jesus. Vieram ao encontro dele. Eis que gritaram, dizendo: o que queres de nós, filho de Deus? Então, esses espíritos, poderíamos chamá-los de... eram chamados de espíritos imundos, não é? Se os colocarmos na última categoria, poderíamos chamá-los de espíritos impuros, não é?
Espíritos impuros são aqueles, está lá na questão número 100 do Livro dos Espíritos, que ainda se comprazem no mal. Esses são os espíritos impuros, a classe mais inferior moralmente de espíritos. Então eles gritaram a Jesus, foram até ele, não é que Jesus foi até eles, não. Eles foram até Jesus, o que é importante se destacar. Jesus não foi atrás de ninguém, eles é que foram atrás de Jesus. O que queres de nós, filho de Deus? Pensemos, pensemos. O encarnado via Jesus e via o homem, não é? Mas quem tivesse visão espiritual, ou seja, os desencarnados, tinham visão do que acontecia no mundo espiritual, não é? Tinham uma visão do corpo espiritual, porque é isso que eles, né, têm condição de ver. Estamos encarnados. Imaginemos Jesus visto no mundo espiritual, a luz que ele devia emitir e ser. Eles estavam lá dentro da caverna, mas a luz devia ser algo assim, a gente não tem ideia do que seja, não é? Eles foram atingidos pela luz de Jesus, quase como se o Senhor tivesse ido até eles. Por isso eles foram até Jesus. Mas não, foi simplesmente a luz do Mestre. Os alcançou. E eles ficaram com o quê? Eles tiveram medo. E nós vamos perceber bem na fala deles o medo. Nós sabemos que muitas atitudes muitas vezes isso é simplesmente medo. A pessoa vai, né, aquela história de ou confronta ou foge. São duas atitudes possíveis no momento de medo. E eles foram então até Jesus e perguntaram: o que queres de nós, filho de Deus? Eles sabiam exatamente com quem eles estavam falando. Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos. 3 coisas eles dizem aqui. Vieste aqui. Outra, antes do tempo. E outra, atormentar-nos. Bom, o aqui poderia ter 2 entendimentos, porque nós não sabemos se os espíritos, porque veja bem, eram 2 encarnados que estavam tomados, controlados por uma obsessão muito, poderíamos até dizer uma subjugação, ou seja, eles controlavam os movimentos e a fala desses 2 encarnados e se manifestavam claramente através deles. E esse aqui poderia ser simplesmente o lugar onde eles estavam, como poderia ser a crosta toda do planeta Terra. Por quê? Porque nós não sabemos quem são esses 2 espíritos. Lembram que Jesus ficou 40 anos no deserto, conversando com um dito espírito que seria o chefe, né, das sombras, das trevas no mundo naquela época? Nós não sabemos quem são esses 2 espíritos. Mas pela fala deles, que é curta, parece que eles têm algum não só entendimento, não só sabem como Jesus, quem Jesus é, como também sabem o que Jesus veio fazer. E questionam Jesus sobre o fato de Jesus estar ali antes do tempo. Olha que interessante. Está aqui antes do tempo. Até parece aquela história de ensinar o padre a rezar a missa, né? Até parece que um espírito pode dizer para Jesus qual é o tempo. Ah, Jesus realmente se enganou no tempo. Não se enganou no tempo. Só que esse tempo que Jesus veio à Terra há 2000 anos,
Esse não foi o tempo da mudança, da transformação. Esse foi o tempo da preparação para a mudança. Jesus veio e disse que os tempos estavam próximos. Próximos. Realmente não era o tempo, mas era importante que ele viesse antes do tempo. Porque sempre que vai acontecer alguma coisa, por exemplo, se nós vamos mudar, nós não vamos esperar o dia do caminhão de mudança parar na frente do prédio para começar a empacotar as coisas. Vamos. Uma mudança tem que ser planejada, tem que ser preparada, e é importante preparar a mudança que o planeta iria sofrer, que vai sofrer. Então Jesus veio há 2000 anos nessa preparação. Nesse momento ele veio trazer a segunda revelação, que foi o Evangelho. E ele disse que os tempos estavam próximos. 1860, mais ou menos, né? 1857 anos depois, é menos, né? Porque Jesus desencarnou em 33. Então vamos imaginar, ok, 1850, vamos arredondar. 1850 anos depois, nós tivemos a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E aí os espíritos dizem o quê? Que os tempos são chegados. Já é um outro momento. Nós vamos ver isto em mensagens nos livros da codificação. Os tempos são chegados. E Jesus dizia que os tempos estavam próximos. Então mudou bastante. Se houve uma preparação com o Evangelho, houve um aprofundamento desse preparo com a doutrina espírita. E estamos nos valendo, inclusive, disso aqui nesse exato momento. Agora, isso foi há 160 anos atrás. Já eram chegados. Mas o nosso tempo e o tempo da espiritualidade não, tanto que são chegados, e já passou 160 anos, vamos pensar, né? Há 2000 anos estão próximos, 2000 anos estão próximos, depois de 1850 é que começou a estar chegado. Então o tempo ele não corre exatamente. Isso quer dizer, às vezes nós vemos assim, pessoas dizendo, nós já estamos no mundo de regeneração. Vocês acham que estamos? Ana Vanessa, estamos? Não, não estamos. Não estamos. Quando nós estivermos, fato, vai haver criminoso terrível na Terra? Não. Então, enquanto a gente ligar a TV e tiver um único crime hediondo neste planeta, não estamos no mundo de regeneração. É fácil, termômetro, muito fácil. Porque quando estivermos no mundo de regeneração, todos esses espíritos que podemos considerar como impuros, né, como bem foi representado nessa passagem, estarão o quê? Transferidos de planeta. Não vão mais estar na Terra. E ele, olha como é que os espíritos sabem, né? Eles sabem. Burros não são, mas são imaturos e querem ficar ainda sequiosos por esse poder materializado. Então, olha, vamos ler a frase exata que está aqui. Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos? Jesus responde: não. Jesus não responde nada. Nem Jesus foi atrás deles, nem foi cobrar nada deles, mas eles sabem quem são. Nós sabemos o que é certo e o que é errado, e os espíritos impuros sabem o que é certo e o que é errado.
E sabem que escolhem o errado porque querem, certo? Querem. E eles foram lá, né? Bora. Vieste aqui antes do tempo atormentar-nos, filho de Deus. Ora, conta Mateus. Uma vara é o coletivo de porcos. Uma vara de muitos porcos era apacentada distante deles. Não estavam ali do lado, não. Longe deles havia uma vara de porcos, com muitos porcos. Os daimones rogavam-lhe. Vejamos. Rogar quer dizer o quê? Pedir, não é? Esses daimones sabiam do poder de Jesus, não sabiam? Olha como esses espíritos sabem de Jesus, eles sabem muita coisa. Eles não eram qualquer Zé das Couves do mundo das trevas, não. Porque eles tinham um conhecimento de Jesus muito grande. Jesus quieto estava até aí, não falou, foi nada. E eles então rogar é mais que pedir, né? Rogam a Jesus, dizendo: se nos expulsas, olha que eles sabiam até o que Jesus ia fazer. Porque Jesus não curava todo mundo? Jesus curava todo mundo. Estavam ali dois encarnados sofrendo de um grande martírio que era uma subjugação. E quando isto acontecia, Jesus simplesmente não precisava muita coisa, era só Jesus emitir um raio de luz que os encarnados não iam ver e a luz simplesmente expulsa as trevas, não é assim? Um choque de energias puras, límpidas, faz com que qualquer ser trevoso saia correndo, porque é um choque muito grande que se sofre. Mas eles rogaram a Jesus, dizendo: se nos expulsas, porque eles sabiam que era isso que ia acontecer, envia-nos a vara de porcos tão inteligentes que sabiam exatamente o que lhes convinha dentro dos seus objetivos naquela época. E pediram isso. Pediram a Jesus isso. Porque eles estavam ali, naqueles dois encarnados, e o que eles estavam fazendo, que fica muito bem respondido quando eles pedem para ir para a vara de porcos. Eles estavam ali vampirizando as energias dos encarnados. E o que eles pedem a Jesus era que eles passassem a outros seres, onde eles pudessem também, mas não seriam seres humanos. Eles estavam pedindo para ir para os porcos. E então Jesus disse, de tudo isso que aconteceu, Jesus diz apenas uma única palavra. E essa única palavra que ele diz é uma palavra de consentimento. Mas é um consentimento no modo imperativo. O que destaca a autoridade de Jesus naquele contexto. Jesus simplesmente diz: ide. Eu autorizo. Pode ir. E eles vão. Os que saíram foram para os porcos. E eis que toda a vara de porcos precipitou-se despenhadeiro abaixo para o mar e morreram nas águas. Vocês acham quem fez isso? Foram os espíritos ou foi Jesus que jogou os porcos lá de cima? Foi Jesus ou foram os dois espíritos? Quem acha que foi Jesus? Quem acha que foram aqueles dois espíritos? Por que os dois espíritos jogariam os porcos lá embaixo?
Eles só queriam os porcos, não é? Eles não estavam preocupados com outras coisas. Mas Jesus queria, como, já que é para fazer o que vocês querem, eu vou fazer o que eu quero. Proteger os encarnados da presença desses dois, que não deveriam, repito, ser quaisquer dois. Enquanto houvesse, e eram muitos porquinhos, enquanto houvesse fluido vital naqueles corpinhos, eles ficariam aonde? Esses espíritos? Lá onde não tem encarnado nenhum para eles perturbarem. Lá no fundo do mar. Acresça-se a isso a misericórdia de não permitir que os porquinhos sofressem as injunções de uma vampirização de espíritos impuros. Então aí também estava a misericórdia de Jesus para com os irmãozinhos porquinhos, e estava a misericórdia de Jesus para com os encarnados daquela localidade, que não sofreriam durante um tempo a injunção da perturbação daqueles dois espíritos, e também estava, principalmente, acredito eu, os dois espíritos que estavam sendo vampirizados, né? Teriam chance de se, porque estavam com uma ligação muito forte, não é? Com aqueles espíritos. Então, eles teriam tempo de se refazer e, quem sabe, até evitar que, ao acabar aquele período de vampirização dos porcos, ao voltar, eles estivessem mais fortalecidos, quem sabe, até para... Porque Jesus os curou. Jesus os curou da obsessão. Mas toda vez que Jesus curava, ele dizia, vai, não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Porque com relação à obsessão, Jesus disse que quando ele afastava, era por um tempo, mas que era preciso cuidar da casa, porque senão aqueles que saíram voltariam e trariam mais, e maior seria a ruína daquela casa. Isso é muito importante, essa orientação de Jesus com relação à obsessão. Ainda não apareceu aqui, mas nós vamos chegar lá no decorrer do nosso estudo. Mas o que acontece? Os porquinhos, né, caíram no mar, morreram e lá foram para o fundo, e lá no fundo ficaram também os espíritos. Os que apacentavam os porcos, olha o problema. Tá? Jesus curou os dois que eram sabidos e conhecidos como endemoniados. Mas o custo disso foi uma vara de porcos. Agora pensemos juntos. Quem possibilitou ao dono dos porcos ter os porcos? Não foi Deus? Deus põe, Deus dispõe. Se alguma coisa nos é tirada por alguma necessidade, mas nós temos mérito para termos aquilo que nos foi tirado, aquilo nos será reposto? Nos será reposto. Então, é outra questão que envolve a fé raciocinada. Da mesma forma que se causamos algum tipo de prejuízo a alguém para termos algo, estamos achando que conseguimos aquele algo, mas lá na frente Deus vem e diz assim, dá licença, isso aqui você pegou, mas é do colega, isso não é seu. Aí aquilo que ele pensou que ele tinha, ele não tinha direito àquilo, ele perde. Fica frustrado, né? Fez tanta coisa errada para conseguir aquilo ali e vai-se entre os dedos. Então tudo pertence a Deus e Deus põe e Deus dispõe. Se Jesus usou a vara de porcos para uma situação, e a providência lança mão de situações, mas nunca há prejuízo para quem não mereça. Havendo um prejuízo, a pessoa é ressarcida. Há o ressarcimento. Mas ele não estava tratando, olha, quando ele tratou com os discípulos já não foi muito entendido, né, na questão de fé. Aqui ele está tratando com o
povo. Menos, muito menos entendimento ele teria com relação a isso. Então, os que apacentavam os porcos fugiram e, partindo para a cidade, relataram tudo, inclusive o que aconteceu com os endemoniados. Eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus. Aí a gente pensa, foram lá para prender, foram lá para... E vendo, rogaram-lhe que se retirasse do território deles. Ou seja, olha, o senhor já causou muito prejuízo aqui, só por favor, toma a estrada e volta lá para Galiléia. Ele estava em Decápoli, né? Volta lá para Galiléia, que é seu terreno, que é sua terra, sai daqui, que já fez muita coisa aqui, não estamos precisando do senhor aqui não. Mas é o povo. E a gente entende que eles assim pensem. Né? Mesmo quando acontece conosco, a gente não pode pensar assim? Até a gente acertar os neurônios, até a gente se acalmar, até a gente e começar a refletir e colocar em ação o nosso grão microscópico de fé raciocinada na doutrina, ainda pode ser que leve um tempinho. Imagina quem não tem esse conhecimento, né? Foi bom, não foi? Incrível. Muito bacana. Bom, devo confessar a vocês que eu gostaria de ficar aqui umas 2 horas só falando disso. Mas estamos no nosso horário. Semana que vem entraremos no capítulo 9. Terminamos hoje, então, o capítulo 8. E vamos começar com uma cura. Mas só veremos isso na semana que vem. Vamos, então, fazer a nossa prece final. Depois eu vou desligar a gravação e aí nós vamos conversar um pouco, se houverem algumas dúvidas. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação e pelos recursos, Senhor, que recebemos e desafios que nos são oferecidos para o nosso crescimento. Que as tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, Senhor Jesus, e que a nossa semana transcorra na tua paz, que possamos abrir em nossos corações espaço para essa paz. Obrigado por tudo, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Vamos então agora o olho de Tandera, a câmera. Aqui, a minha iluminação. Deixa eu tirar ela daqui. Pronto. Vou aqui abrir. Ops. Aí eu deixei o mouse aqui. Vamos aqui para... Vocês estão me ouvindo? Vocês congelaram. Mas estão me ouvindo, tá? Vamos lá. Abrir aqui. Abrir o microfone. Alguém quer tentar falar?